Então, gente, como eu tinha prometido, para cada modificação que o aplicativo fizer na minha câmera, é uma ofensa. Então, ontem foi uma ofensa, hoje tem mais ofensa. Então, o brinde à segunda ofensa, tá? Delegacia, eu ir na delegacia, porque aí em mover as ações vai ser todo dia tem. Então, gente, como eu estava falando no outro, porque eles botaram um olho pequeno, porque eles são feios demais, botaram esse olho pequeno. Se você me ver pessoalmente, eu não tenho um olho maior que o outro. Todos os meus olhos são, além de lindos, porque são verdes, são lindos meus olhos. A luz deixa ele azul, a impressão que ele é azul, mas meus olhos são verdinhos. Muito verde. No sol ele fica azul, da cor do céu, mas meus olhos são bem verdes, como a da minha Vitória. Então, eu vou mais uma ofensa, porque eles modificaram os meus olhos. Só deixa eu tomar meu café, porque eu jantei agora. Então, o Felipe Bernardi, que costuma dar vantagem para essas mulheres, que essas mulheres têm dinheiro, mas não têm prestígio, como eu tinha falado. Então, sabe quantos professores do GRAN tem no GRAN Concurso? Milhares, né? Então, ela se destacou porque o Gabriel Grangeiro falou para ela prestar um serviço de se fingir de esposa. Então, ela apareceu de amarelo, com um vestido com tucano, para dizer que não era Carol. A foto da Carol com tucano não era essa referência que estavam fazendo lá nos muros da Tijuca, aqueles muros na Tijuca, que estava o muro baldio, com a pintura de tucano, de papagaio, porque tinha uma foto da Carol no Instagram, na época que o Fubinado deu um chute nela, que ela ficou postando plantando, postando ela montando uma árvore, foi nessa época, tentando reconquistar o máximo que ela conseguiu, foi fazer uma live com ele, porque eu postei, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu. Porque na época que eu tinha terminado com a juíza, ele postou lá, tentando me manipular, advogado e tal. E eu falei que quem ama não manipula, ele apareceu com a Carol. Amor é tal, ela. Aí com apenas um pôster, porque ela não vale nada, é um papel higiênico descartável, com apenas um pôster. Eu que incentivo elas existiram só porque eu passei a existir na vida delas. Então eu falei um pôster que um rapaz postou lá, quando você passar no concurso, você vai ter várias pessoas te jogando flores pra você passar. Eu falei, quem eu gostaria que me jogasse flores não tá nem pra mim. Só foi eu postar isso, que ele terminou com ela correndo. E aí, ele apareceu lá com um amigo. Não foi nessa época não, terminou com ela correndo. E o amigo tinha chamado eu de maluca, que falou que eu era doida, que eu falei que ele tava dando em cima de mim. E o próprio amigo que postando, que apresentou o casal trabalhista, o roqueiro, o novo casal trabalhista da área, foi o que o Felipe Bernardi, quando terminou com ela, por causa de um pôster, pra vocês verem como ela vale muito, um pôster. Aí ele pegou e foi lá, todas as duas não valem muita coisa, um pôster. Ele terminou com a Carol Tupinicá, e aí ele postou. Ele falou assim, apareceu ele correndo, né, num lugar de árvore, e postou assim, gente, meu amigo escreveu uma música lá, vê lá, mulher torta, vê lá a música, com um pôster que eu terminei, que um pôster ele terminou com ela, mas isso quando ele terminou com a juíza, ele ficou postando lá coisas pra me manipular, que tinha que advogar, que ele queria me pegar rápido pra poder ficar pegando os outros homens lá, então ele ficou manipulando, tentando me manipular, que joga de dois lados. Aí eu falei, quem ama não advoga, quem ama não manipula, que eu não queria advogar, que ele postou aquele pôster lá, você quer tudo perfeito, tá lá no perfil lá, nos stories fixos, tá lá o que ele postou, você quer que tudo seja estável. Eu falei, como assim? Você quer estabilidade em todas as áreas da sua vida, você quer que tudo esteja certo, mas o que seria o resultado disso? Ele postou. Aí eu coloquei, que ama não manipula, que aí que ela apareceu com a Carol, amor é. Eu falei, amor é não manipular. Na minha capa, que eles apagaram, no meu filho. Ele botou amor é, botou ela, Carol Tupinicá aí embaixo. Uma foto com ele na piscina, assim, os dois assim na piscina, frente à piscina da casa dele. E ele botou, amor é, Carol Tupinicá. Até a primeira aparição deles foi em resposta ao meu post, que eu botei na capa. Quem ama não manipula, porque ele tinha terminado com a juíza, ficou dando em cima de mim, lá, botando um pato, cachorro abraçado. Postou ao amor cabe no abraço, que eu tinha acabado de sair na depressão. O abraço é o único lugar, pode ver nas postagens antigas, é o único lugar que quanto mais aperta, mais você se sente bem, é no abraço. E ele botou um pato abraçando, um cachorro,
botava umas bobeiras lá. E depois ele ficou postando esse negócio de advogar. E eu saí da página dele. Falei, como assim? Um magistrado que dá curso preparatório no ênfase para concurso público tá agora dizendo que quem ama tem que. Não, quem ama. Que você tem que advogar, que você não tem que querer concurso público, você não tem que querer estabilidade. Que se você advogar, você pode muito bem. Se você for uma boa profissional, você pode advogar e ganhar dinheiro com isso, que é preguiça e tudo mais. Eu saí, foi que ele apareceu. A primeira aparição dele com ela teve graça a mim. Todas as oportunidades que ela teve na vida, que ela brincar, foi graças a mim, que eu não quis. E aí ele apareceu, o amor é. Só que aí eu comecei, ele começou a falar que eu era maluco. Ela tá dando em cima de mim, tava dando em cima de mim. Vai se meter na sua vida. Tá dando em cima de mim. Continuava tentando manipular. Tá dando em cima de mim. Ele continuava, porque aquela juíza lá, que apareceu um testemunho, essa juíza que deu um testemunho no grande concurso, lá da Paraíba, que dá o testemunho, que ela teve uma filha, que três professores da sua vida, um chute, que ela falou que ela levou um chute do cara, ela ficou grávida, voltou para casa da mãe, deixava o filho com a mãe e ia estudar para a magistratura. Ela falou um chute, um coração partido, a vida financeira, o fundo de poço te ensina 3 coisas, o fundo do poço, que é um coração partido, a vida financeira e o outro esqueci, que ela conta uma juíza muito conhecida, ela do grande concurso. Ela falou lá, no dia da sua posse ele estará lá, começou a insinuar as coisas. E eu comecei a falar que ele estava manipulando. Mesma coisa com a Carinha Soares, que ele ficou Carinha Soares e dando conselho lá para ficar sozinho. E aí, sendo, gente, que ele já tinha terminado com a juíza, porque o Felipe Bernard não, o Henrique Corrêa postou Antiniquai e falando que ele é um excelente professor de inglês, se oferecendo para mim. Vê lá no Face dele, porque o Felipe assim postou um pôster falando assim, que Deus te dê paz e saúde para você cuidar dos seus e eu cuidar dos meus. E aí eu falei, peguei, aí tá vendo quem dava em cima de quem? E aí eu falei, eu nunca tive nada com isso. Se eu tivesse, ele não estaria postado aquele que ia ficar comigo. E eu nem gosto de pagode. Aí o Henrique Corrêa postou que eu sou nesse, postou Antiniquai e botou assim. Aí o rapaz botou, eu falei que não gostava nem de pagode. Aí o pessoal, um rapaz comentou no post do Henrique Corrêa. Mas tem gente que gosta, diz que não gosta de música brasileira, gosta de música americana, mas não sabe nem inglês. Aí o Henrique Corrêa não tem problema, sou um excelente professor de inglês, se oferecendo como tarado, procurando uma mulher na internet, Henrique Corrêa. Aí o Henrique, sempre de olho nas mulheres que o Felipe Bernard olhava. Aí o Felipe Bernard, porque o amiguinho dele ficou interessado, aí ele correu, terminou com a juíza, e aí ficou começando a dar em cima de mim, botando pato, botando aquela coisa lá de que um abraço mais apertado, o lugar mais que quanto mais você aperta, mais tipo, se você se sente bem no sufoco, é um abraço, que ele viu que eu tava com depressão, que eu tinha saído da depressão, ele botou um monte de declarações e a última foi esse negócio, mas ele viu que eu não queria ninguém, eu tinha me recuperado da depressão em julho de 2018, tava começando a focar no estudo para concurso, queria saber mais de ninguém, excluí todo mundo da faculdade, no WhatsApp eu bloqueei, troquei o número, ia pro SESC, eu troquei o número do telefone, que o pessoal da faculdade tava me perguntando, Daniel, soube que eu tinha ficado em depressão, tá perguntando, Daniel, você tá bem? Como é que tá? Como anda as coisas? E eu troquei o número de telefone, quer saber de ninguém. Então começou o Felipe Bernard a influenciar, colocando em 2019, ele, a partir de janeiro de 2019, começou a colocar, de julho de 2018 para 2019, ele começou a colocar, terminou com a juíza correndo, porque eu vi que o Henrique Corrêa estava de olho e começou a postar coisas pra mim, românticas. E aí no último, ele viu que eu não estava querendo saber de ninguém, se queria só estudar para concurso, aí ele postou aquilo na página dele, que você quer tudo estabilidade, que tudo esteja certo, tanto na vida sentimental como na financeira, mas eu queria ser resultado disso. E aí eu saí da página, é muito fácil, ele que tem estabilidade ficar falando isso. Aí eu falei, botei na minha capa, quem ama não manipula, não manipula. E ele apareceu com a Carol. E aí o amigo dele, o roqueiro, começou a postar lá, casal trabalhista, casal trabalhista. E a primeira aparição dele com a Carol foi os dois numa piscina, numa foto da casa dele. Por isso que eu sei que tem uma mansão na Barra da Tijuca, porque ele apareceu de frente pra casa dele e falou, botou do lado, na página. Amor é. Porque eu falei, amor é não manipular, na minha capa, que eles apagaram. E depois botou, amor é
Carol Tupiniquim do lado, Carol Tupiniquim, aí os dois na piscina. E ali o roqueiro ficou casal trabalhista, o juiz do trabalho amigo dele, que apresentou os livros dela, lá na frente. Ficou casal trabalhista, que tem até um programa, tinha um programa de entrevista lá, que ele estava entrevistando, aí quando o casal trabalhista, e apareceu os dois. E aí ele que postou também a placa do carro, falando, isso aqui parece o quê, gente? Uma constelação? Não, é a placa de um carro, parecia mesmo. Mas é a placa de um carro. Tem gente que está todo dentro de casa que acaba vendo coisa onde não tem. Doido, me chamam de doido. E a mãe dele postou lá o livro Palito olhando pro cimento, falou assim, quando você estiver querendo algo concreto, converse com cimento, concreto. Quer dizer que não era concreto, porque aquelas coisas que ele postava não tinha nada a ver. Tinha que terminar com a juíza. Surgiu um amor do nada, porque ele viu o Henrique correr de olho em mim. Mas antes ele queria antes de não entrar em depressão, ele queria me derrubar junto com o Wagner Santos, que armaram até aquela cilada que eu encontrei com o rapaz no rap. Tá? Já monitoravam desde aí, bem antes de conhecer a Carol. Então, eu postei, aí eu sou maluca, aí eu postei um post, foi o suficiente. Eu falei assim, quem eu queria que me jogasse rosa não tá nem pra mim, comigo. E ele terminou com a Carol. Casal trabalhista. A maluca que via placa de um carro como constelação não era maluca assim. Então, ele terminou e ainda falou assim, gente, esse amigo dele roqueiro, juiz do trabalho, que falou da placa do carro que era doido, e que apresentou o casal trabalhista, vai dar live, casal trabalhista. Esse mesmo que o Felipe Bernardes apareceu sozinho, falou, gente, vê lá a canção que o meu amigo fez. Ele apareceu que estava correndo numa floresta, acho que é no Jardim Botânico, ou na Barra da Tijuca mesmo. Aí ele falou assim, gente, vê lá o que o meu amigo fez, uma música, Mulher Torta. Aí eu fui ouvir a música ouvir a música, Mulher Torta. A letra era assim, e até o roqueiro tirou essa música. Mulher Torta era assim, ela tem a perna torta, eu tenho a perna torta. Entende tudo que eu escrevo, que eu falo errado, tem o time errado, mas ele não sabia qual era o meu time. Entende tudo que eu falo errado, mas ela é a mulher certa pra mim. Mas era tudo que eu posto errado, tudo que eu falo errado, porque eu entendi que ele tinha falado da estabilidade. E ele falou, entende tudo que eu posto errado, mas ela é a mulher certa pra mim. Eu vi que era pra mim, mas eu não quis mais. Aí eu postei, quem não quer sou eu. Aí ele não voltou pra Carol, gente, não voltou. Eles ficavam novamente. Porque ela ficou, aí que ela ficou com a planta, plantando. Aí que ela ficou lá, por isso que eu falei que é 3 vezes que ele terminou. Aí ela ficou com a planta, ela, uma foto com a planta, que ela plantava, uma foto aí em dezembro que ela postou, de 2020, ela montando uma árvore de frente para aquela lagoazinha, o apartamento dela, era o espelho onde estava a árvore era de frente para aquela lagoazinha de Botafogo, aquele lago que parado, por isso que eu sei que ela mora em Botafogo. E ela, olha, fiz sozinha. Aqui eu fiz a árvore, montei a árvore sozinha. E ela mostrou a foto de filho, tá vendo, gente? Lindo, né? Quem fez foi eu. Depois ela postou ela plantando, né? Aí postou a foto me imitando, assim de costa, no computador, falando que tenho projetos auspiciosos, que o Gabriel tinha falado isso comigo, em relação a mim, porque eu falei que ele ia ser juiz. E ela tem um projeto auspicioso, fez o computador imitando a minha foto de costa, assim, achei até engraçado. Tem uma foto minha no perfil de costa, ela imitou uma foto de costa, depois, pode ver a data, eu postei primeiro, depois eu tenho uma foto eu assim, de frente com a tela assim, que estudando, até no perfil também, falei assim, quem tá fazendo uma macumba pra mim pode até aumentar, porque não tá adiantando não, eu continuo aqui firme e forte estudando. E aí, já tinha botado a divisória, ela tinha terminado com ele, e ela tava lá, aí em 2022 ela apareceu com o fone assim, igual a mim, de frente ao computador, vários projetos. Antes de arrumarem o emprego para ela na PUC Rio Grande do Sul, porque eu tinha falado que ela não tinha competência para trabalhar no Rio Grande do Sul, para trabalhar em uma faculdade, que antes ela não trabalhava na faculdade nenhuma. Então, gente, ele terminou aí. Aí eu falei, quem não quer sou eu. Aí daí em diante, ela ficou tentando reconquistar, igual uma maluca que gostava dele, para falar que ganhou. Aí ele só transou com ela novamente e apareceu da live que eu reconheci ela, essa live que tava ela com cabelo assim curto, ondas. Mas aí, eu tava com cabelo de curto de ondas. Mas aí, gente, foi nessa mesma época que já tinha divisório, e foi nessa mesma época que eles voltaram pra ficar só. Que uma pessoa me ligou, que era ela que me ligou, que tinha um cara com tênis assim, e a pessoa tava igual uma onda, que era ela. Foi que eu reconheci do post da live que eles vão fazer junto.
foi aí que o Jorge, que eu não queria, depois quando eu voltei, eu não queria mais isso. Foi aí que começou a história toda que eu falei pra você. Aí eu fui fazer a prova, ele postou aquela música do Elvis. Agora vamos dizer que a música do Elvis, a letra eu também confundi, porque a letra do Elvis é todinha pra mim, né? Aquela música do Elvis também eu confundi, eu não sei o inglês, a tradução. Vê a música do Elvis, que é, eu esqueci, não é Caminhada não, eu esqueci, é My Life, é a minha vida. Vê lá a música do Elvis, a letra é todinha pra mim, ele contou e depois ele tocou Fantasia no mesmo dia. E aí eu escrevi um coração, era uma semana pra prova de Rondônia, me lembro até hoje. Tá? Mas ele tinha postado que ele não quer sou eu, mas eu acho que ele queria se vingar. Que eles estavam, o pessoal falando que eu era fria, que eu era ruim. Aí ele. Mas ninguém sabe que ele tentou me derrubar com o Wagner. E aí ele postou um coração na praia, que nessa época eu corria por causa do estudo, gente. Eu tinha muita dor nas costas, eu fazia exercício, eu corria. E aí eu fui correr na Copacabana, escrevi um coração na areia, falando, seu sorriso é lindo. Aí eu postei, botei em cima, mas eu tenho que me concentrar em cima. Aí o pessoal ficou zoando, todo mundo ficou zoando, aí o pessoal ficou falando, é isso mesmo. O pessoal ficou falando, é isso mesmo e tal, mas tinha uma semana pra fazer a minha prova. E aí ele, foi nessa época que eu acho que ele, eu fui lá e fingiu que estava com a Carol. Eu tinha que concentrar. E eu fui fazer a prova. E aí ele apareceu dizendo que era pra Carol. Foi nesse dia que eu olhei, tava o boqueiro com os livros dela e ela escreveu embaixo, muito legal esse dia, ele apontando os livros dela, ó a troca de favores. Foi muito legal esse dia aí, que eu apareci, a gente comemorou, quer dizer que ela estava no dia dessa música, tanto que ele cantou Fantasia também, que era pra ela, a música do Elvis. Eu me enganei com a música também, aí o Felipe Bernardi, o Henrique, não corria não, no livro que o juiz, que é esse roqueiro que escreveu a música pra mim, depois postou. Então, aí depois eu quis dizer que tava com ela, senão não tava com ela. O que é que eu fiz? E ainda depois eu escrevi um livro, que feliz e tal. Que quem advoga feliz. Sempre tentando me advogar, porque quando tava com ela, ele continuou o mesmo esquema de quando ele terminou com a juíza, antes de ficar com ela. Ele terminou com a juíza e antes de ficar com a Carol, e junto com a Carol eu continuava tentando manipular usando a Carol. Falando, olha, trabalho impecável do advogado, ó, advogado, que não sei o quê. Então ainda postou o livro e depois ele postou, porque eu disse que eu tinha que me concentrar. E depois o mesmo roqueiro postou um livro, uma pessoa que advoga feliz, escritório, uma pessoa que advoga feliz com o livro. Aí eu fui lá e falei assim, que Deus te abençoe, fique bem, que você seja feliz. A gente não ia dar certo mesmo, mas eu já tinha dado fora, porque todo mundo ficou zoando ele, ficou com raiva, fui lá. E aí eu falei assim, se você fique bem. Mas aí mas eu já tinha dado fora, feliz, sorriso e tal. É lindo, mas eu tive que me concentrar. Mas quando ele falou que foi pra cá, eu deixei pra lá, eu não liguei não. Ela fingiu que era ela, eu deixei pra lá. E ele postou o livro lá, o roqueiro, como advogar feliz, o roqueiro que fez a música pra mim, Amanda do Felipe Bernardi. Eu deixei pra lá e fui fazer a prova. Quando eu voltei da prova, aí que eu vi. Ele tava sozinho na Bahia, né? Acho que foi em Rondônia nessa época. Não, esse aí não foi na Rondônia, acho que foi em Rondônia não. Esse aí foi em Tocantins. Não, foi em Rondônia. Foi na Rondônia que ele tava na Bahia. Então, gente, quando eu voltei, aí quando eu vi o dela, que ela tava debochando, escolheu a minha, alta astral, aí que eu fiquei pá. Aí eu postei os prints dele que ele tinha falado com ele, fique bem, que seja feliz, a gente não dá certo, que eu tinha falado, o pessoal ficou zoando ele, e ele tinha postado lá, eu tinha botado assim, do Thiaguinho, antes mesmo dele falar, eu falei do Thiaguinho, que o pessoal ficou zoando ele, porque ele tinha postado música, e pra mim eu tinha colocado lá, seu sorriso ali, mas tem que me concentrar, a estratégia ficou postando uma caveira tocando piano, chega, cara, todo dia isso, zoando ele de piano. Aí eu fui lá e postei a música do Thiaguinho, somos muito diferentes, por mais que a gente tente. Aí eu saí, e por mais que a gente tente. E aí eu voltei a minha atividade normal, quando eu voltei de Rondônia da prova, que eu vi a safada falando alta astral, aí que eu printei os prints lá, que eu tinha falado do Thiaguinho, que eu tinha dado fora primeiro, a data que eu tinha dado fora primeiro, que eu falei a música do Thiaguinho, que nós somos muito diferentes, e depois a data que o roqueiro postou o livro dela, que foi 2 dias depois, e ela escreveu lá embaixo. Foi muito legal esse dia, que ela cooperou fingindo.
E o Felipe Bernardes, e esse mesmo roqueiro postou um livro de Advogar Feliz, que aí eu vi o baile e tal, vi ela no baile. A foto no baile, botou 3 coração no post, na letra, pra querer dizer que tava com ele no baile. E as montagens no carrossel, ela no carrossel com o filho, no parque, na cachoeira, mas nada dele não tinha. Mas e ela fez aquele alto astral e mandou um beijinho, alto astral, saindo do salão com o cabelo, achando que ia casar, de mentirinha. Aí foi nessa época, eu printei os posts. Ele ficou puto, mas porque eu tinha visto o deboche dela, ficou puto, saiu escrevendo lá, postando, botando a tatuagem, quer fazer tatuagem. Eu fui lá pedir desculpa, falei que não foi a intenção, falei que ele ia ser meu professor para não fazer a tatuagem, depois falar com o Rodrigo Trindade para pedir para ele para não fazer a tatuagem, porque ele ia ser meu professor, não queria mais nada com ele, meu professor, eu não queria ver aquela tatuagem horrível. Aí depois eu falei para ele não fazer, eu falei, fala para ele não fazer, fui lá pedir desculpa a ele, mesmo assim fez a tatuagem. Aí depois ele se arrependeu e postou lá, porque eu fiquei chateada com a tatuagem, muito mesmo. Ele começou a postar lá, porque tava com raiva que eu postei os fora que eu dei a data, o fora dele que eu dei nele. Aí ele começou a mostrar a tatuagem, que ele tava fazendo a tatuagem tal. Aí ele se arrependeu, porque ele viu como eu fiquei mal, ele foi lá e desmentiu ela. Ele postou os negócios lá, ele sozinho, no lugar frio, começou a desmentir ela, que não era casado com coisa nenhuma, apareceu assim, sem aliança. Ele desmentiu ela, desmentiu, tá? Então, foi aí que ele quis voltar com ela. Aí apareceu aí eu xinguei todo mundo. E ele começou que eu xinguei ela, comecei a debochar. Que nessa época que o Jorge mandou os vídeos pra mim, me chamando pra praia. Eu já tinha feito a prova, tinha voltado, escapar da confusão. E ele mandou os vídeos, ela queria insinuar que ele ainda tava junto com ela. Queria insinuar. Só que a mentira não deu pra continuar, aí porque ele desmentiu ela descaradamente. Antes dele desmentir, ainda o Jorge me levou, antes do Natal, o Jorge tinha me levado pra praia, e depois apareceu aquelas montagens da minha foto, como se fosse eles dois, a Carol e a Só. Sempre fizeram essas trapaças, fizeram montagem na minha foto. Quando o Jorge não conseguia me levar pra praia, porque eu que chamava o Jorge no começo, mas depois o Jorge que passou a me chamar. Eu falava, você vai sair hoje, Jorge? Posso ir com você? Eu ia. Mas depois o Jorge passou a me chamar, vamos. E teve um dia que ele queria ir muito. Aí começou a aparecer nas minhas fotos de montagem. Casal atrás parecido com a Carol, uma com bebê assim. E o rapaz atrás parecido com o Felipe Bernardes, mas sem a tatuagem. Aí era o Felipe. Umas fotos era montagem, a outra era montagem mesmo, que fizeram desde aquele tempo de criminoso cibernético já agia. Vendo no meu Instagram fotos antigas da montagem que eles fizeram montagem com atrás. E o Jorge tá me levando também pros locais, pra tirar a foto assim, da ampla, pra poder fazer as montagens. E aí teve um dia que eu desconfiei, não quis ir mais. Eu falei, não vou não, Jorge. Aí ele mandou um vídeo de uma pessoa passeando pelo Rio de Janeiro, de helicóptero, com a voz parecida com o Felipe Bernardes. Depois eu lembrei da live que eles tinham feito a live, depois que ele tinha terminado, tinha uma live lá, apresentando ela e ele, mais um juiz no meio, que é quando ele deve ter ficado transado, que deve ser da vez que eles me ligaram. Foi nessa época aí que um marido do Instagram me ligou e apareceu uma mulher igual essa mulher da live, que era a Carol Trincar, que estava na foto da live, assim, em pé e o pênis na frente, igual uma onda, assim, em pé e o pênis na frente. Então, a Carol. Aí foi nessa época o Felipe, Jorge me mandou o vídeo do helicóptero. Aí eu lembrei, não, a voz dele parece que ele tá apresentando. Eu fiquei escutando direto, eu ficava olhando assim, aí o helicóptero passando o pôr do sol, o helicóptero com aquele passeio. E aí o Felipe Assis começou a postar uma mulher parecida comigo, basicona, e assim, assustada no celular, porque eu fiquei realmente olhando pro celular assim pra ver aquele vídeo, porque a voz era muito parecida com a do Felipe Bernardes. A voz dela eu não conheço, mas a dele era. Até a risada assim dele. Aí eu lembrei, deve ter sido daquela live que ele fez com ela, fizeram a montagem, porque não aparece o rosto, aparecia só um casal vendo o pôr do sol pelo helicóptero, uma viagem pelo helicóptero, conversando muito com a voz do Felipe Bernardes de uma outra mulher. Aí eu perguntei quem é, que lindo. Aí o Jorge falou, é de um casal amigo meu. Depois o Jorge mandou uma foto do nada, assim, de um casal com champanhe, batendo um champanhe assim, de frente lá pra Copacabana, do mar de Copacabana, aí no restaurante daqueles. Aí eu falei, quem é? Aí o Jorge, amigos meus. Aí eu percebi tudo. Quando eu entrei, porque ele queria que eu falei pro Jorge que eles tinham terminado, não estavam juntos. Ela queria fingir que eles estavam juntos. E aí que tava as montagens do baile, tudo aquilo. Mas eu achei
que eles tinham ficado realmente, mas ele tinha terminado. Mas só que nem ficaram. Eles ficaram lá na transa, lá, quando fizeram a live, mas depois eles nem estavam juntos mais. E nem junto eles estavam mais. E ela queria insinuar que ele foi no baile com ela, que ele foi comemorar com ela o lançamento do livro, que ele foi viajar, estava no parque, montagem deles no parque, montagem deles e montagem nas minhas fotos, que ele insinuou que estava junto. Eu tinha falado pro Jorge que eles não estavam juntos, e ela quis mostrar, por isso que ela fez essa montagem do parque, ele passeando com os colegas no parque, e lá ela pegou montagem, vergonhosamente, pegou as fotos dela e fez montagem dela, assim, com um filme no parque, uma parte, a outra foto, ela estava além de ela estava no parque, tem uma outra foto que ela não estava no parque não, ela estava na cachoeira, pegando uma coisa, sabe, que a cachoeira ela inventou, porque o Felipe Bernardes estava no lugar frio, ela fez montagem junto com o baile. Eu achei que eles tinham menos ficado e ela estava com raiva e tinha usado ela. Foi que eu falei que ele usou ela e tal, mas era tudo mentira. Por isso que veio as montagens. Aí o Felipe Bernardes no curso dele, porque ele não queria ela, depois que ele desmentiu ela, e o Jorge queria insinuar que eles estavam juntos ainda, eu falei, não tá não. Queria insinuar que era verdade, que eles estavam assim. E aí eu xinguei todo mundo, aí o Felipe Bernardes apareceu no trabalho impecável, no posto, e falou assim, quando você quiser chegar em algum lugar, você tente andar com quem já chegou lá. E aí eu postei, você está me confundindo com ela, eu quero estudar para concurso, você está me confundindo com ela, que quer tomar o lugar dos outros, que é invejosa. Eu não, eu quero o meu lugar, eu estudo para concurso público, eu não sou ela. Cobra. E aí depois ele apareceu, como ele não ia voltar mais para ela, porque já tinha desmentido ela, e aí ele postou, aí que ele foi sair, fez o curso preparatório para o Ministério Público. Preparatório. E ela ficou botando os vídeos, quando eu subi desse negócio também do vídeo, aí ele colocou também, marcou a Suzane lá, ele fez um preparatório, porque eu falei que eu queria estudar para concurso. Então, ele saiu do trabalho impecável, gente, ele fez um curso junto com outro procurador do trabalho, estudar para juiz e procurador, eles dois, fizeram um post lá, estudar para juiz e para procurador, preparatório lá no pôster lá deles, no curso deles, avulso, Felipe Bernardes e esse procurador. E aí quando eu comecei a ofender, e foi nessa época que eu comecei a ofender criminoso cibernético. Mas eu queria ficar com ele, porque eu vi que era desculpa. Ele fez isso curso, né, do procurador para procurador do Ministério Público e juiz do trabalho, não estava mais falando aquilo. Mas aí ele marcou a Suzane, faça como a Suzana, leia livro e tal. E aí eu vi que era mentira dela, porque eu vi, tendo como Felipe Bernardes, ele te mentiu falando dos amigos. Quando eu vi que era mentira dela, que ele não tinha nem usado ela, que eu até defendi, que ela postou com o filho dela, falando assim, que um amigo de verdade é meu filho, estava sozinho. Aí eu falei assim, não use a pessoa, ainda que a pessoa se deixe ser usada, não seja homem, não seja mulher, pare de usar as pessoas para fazer ciúme a outra, ainda que essa pessoa se deixe ser usada, não vi com o sentimento dos outros. E era tudo mentira, porque depois eu vi um post lá atrás, ela no STF fazendo oratório, e ele falou assim, quer namorar comigo, nem namorado era, nem casal trabalhista era, como o roqueiro mentiroso falou, e ela disse, minha meta de vida é namorar com você, e aquele baile não tava lá, carrossel, a foto que ela fez montagem vergonhosamente, tudo mentira, ele não tava com ela, e eu comecei a querer ficar com ele, postei eu de roupa preta, com decote, batom vermelho, com aquele cabelo de lado. Depois eu postei um monte de coisa. Ele foi aí que ele desmentiu, apareceu com o sobrinho dele, sobrinho não, um menino que ele era padrinho, que é filho do juiz, amigo dele. Apareceu com o menino e falou assim, eu quero realmente ser um exemplo pro meu filho, que eu postei, não adianta você querer ser exemplo. O que adianta você plantar uma árvore e não cuidar? Escrever um livro e não vender, e ter filho, mas não cuidar. Que ela escreveu que uma pessoa que vive de verdade, uma pessoa que não teve um filho, que não plantou uma árvore, não vendeu um livro, não viveu. Aí eu postei, quem não viveu, o que adianta você plantar uma árvore e não cuidar, criar um filho, não souber educar. Eu falei, parem de mentir, que eu descobri que ela era mentirosa, tá me fingindo. Mas que exemplo você vai dar para os filhos de vocês, agindo vergonhosamente, mentindo, trapaceando? Aí que o Felipe Bernardes apareceu com uma criança, dizendo que ele era padrinho, não era pai, por causa das montagens que ela fez na minha foto. Ele desmentiu ela. Depois ele também tinha desmentido com os colegas, né, que não estava no lugar frio. Depois apareceu essa aliança, eu vi que era mentirosa, que ela estava com raiva ali, triste com o filho, é porque ele não completou a mentira de ter viajado com ela. Não é para dizer que ela ganhou. Não é porque ela gostava dele, porque queria casar com ele, não. Queria que ela completasse a mentira.
igual ele fez com a Ariane Soares, que mentiu, fingiu que viajou, para dizer que a Ariane Soares ganhou, porque eu falei que ela perdeu, aí para dizer que ganhou, ele foi lá e fez a mentirinha, porque o Henrique Corrêa quis, o Gabriel Grangeiro mandou ela fazer, permitiu, porque senão ele demitia ela, ele permitiu, o Gabriel Grangeiro, senão ele demitia ela. Então ela fez a viagem com a Itália, coisa que o Felipe Bernardes não fez com a Carol, tá? Então, é isso. Mais uma vez, porque cada modificação que vocês fizerem, eu venho aqui e falo mal de vocês. É incorrer um tarado, safado, manipulador. Felipe Bernardes, né? Ele fez essa, na época, esse post lá. Ele marcou a Suzane, leia um livro, ele não queria ficar mais comigo, porque ela estava todo mundo atacando. Eu sabia que eu queria ficar com ele para ganhar, porque eu vi que ela era safada, fiquei com tanta raiva, e ele percebeu e não quis mais. E mesmo nesse curso preparatório para procurador, juiz do trabalho, ele postou lá uma fotozinha, que ele tinha feito esse curso justamente para eu participar do curso, porque quando ele apareceu no Trabalho Impecável, eu falei que não queria divulgar, aí ele criou o curso. Só que aí depois que ele viu que ele queria ficar com ele para ganhar a Carol, todo mundo estava atacando ele, aí ele falou, se afaste da rede social, porque tá todo mundo atacando na rede social. Ele postou, leia um livro, marcou a Suzane, faça como Suzane. E ele queria ficar longe das brigas. E aí ele ficou lá, naquele post, até o post, ele postou o post, fuja. Aí botou uma pessoa aqui preguiça e outra não sei o que, como se tu fizesse duas mulheres brigando com a dele. Eu não queria nenhuma das duas. Uma é preguiça, a outra era não sei o que. E é um defeito dela. Então, aí depois, ele apareceu com a... Quando eu voltei, eu fui viver a minha vida, não quer mais não, tá bom. Eu não queria mais ficar com ele por causa disso, eu já tinha andado fora, eu queria ficar com ele para fazer raiva dela, porque ela era mentirosa. Ele é safado e o Felipe Bernardes, eu não sei qual é a dele, que ele joga em dois lados, gostando mais de homem que de mulher. Por isso que ele oferece vantagens para essas mulheres. Então depois que eu não fui fazer a prova em Rondônia, eu voltei, aí tá o Felipe Bernardes, em Rondônia eu voltei, que o Henrique Corrêa colocou Tocantins, agora é Tocantins. Então por isso que ele quis pegar a Carol de volta, a Carol não quis. Porque eu tinha chamado todo mundo de criminoso cibernético, bem depois, comecei a atacar eles, criminoso cibernético, porque eles roubaram a minha redação do tribunal que eu fiz de Rondônia, eu tinha passado, sido aprovado, debochei de todo mundo. Eu passei nas duas provas, objetivo discursivo, eles tiraram a minha prova discursiva, falando que eu zerei porque eu não comparecia. Eu falei, mas eu quero espelho, mas tinha passado o prazo do recurso. Mas eu tinha sido aprovada, tá meu nome, tanto na redação como no objetivo. Aí eu fiquei criminoso cibernético, xinguei todo mundo. Aí ele apareceu, continuei xingando eles. Aí ele apareceu lá com a Ariane Soares, porque eles queriam se vingar. Eles queriam que eu sentisse raiva, porque eu tava debochando muito da Carol. Não tava debochando que ela era safada, ela não tava com dor nenhuma. E eu fiquei dando uma com peninha dela, fiquei querendo me vingar. E o Felipe Bernardes não ia ficar comigo. Ele fugiu das duas naquela época. Mesmo ele fez o curso, aquele curso ele fez pra mim, pra eu fazer o curso. Porque quando ele apareceu com o Trabalho Impecável, eu falei que ele estava me confundindo com ela, que o meu lugar é meu, que era o meu lugar que estudo para concurso. E ele falou, apareceu um Trabalho Impecável na foto no pôster lá e falou assim, quando você quiser estar no lugar de uma pessoa, que você quiser muito um cargo, esteja com a pessoa que já chegou naquele cargo que você quer. Aí eu deu fora, ele criou um curso, ele saiu o Trabalho Impecável, todos os cursos que estavam nela, e eu disse também que jamais ficaria com um homem que trabalha com eles, que são todos os cursos. E fez o curso lá de procurador de trabalho. E aí ele percebeu muito que eu queria ficar com ele para me vingar da Carol. E tava todo mundo me atacando. Comecei a debochar dela, botei a foto do Temer aqui. O Temer fingiu que estava casado novamente, que voltou com a esposa, não sei o que. Eu postei lá debochando. Todo mundo ficou contra mim, achando que ela era coitadinha. Felipe assim se orientou, faz de coitadinha, que todo mundo vai ficar a seu favor. Mas ela não estava coitadinha, ela não tem nada. Ela estava com raiva porque não quis completar a mentira. Mentira para dizer que ganhou. Por isso que o Rodrigo Trindade falou que ela ganhou vergonhosamente, porque ela fez as montagens. Ela queria que ele completasse a mentira, não é porque ela gostava dele, não. Ela sabia que era mentira. Mas para dizer que ganhou. E ele não quis completar a mentira, ela não conseguiu reconquistar, dizendo que plantava, postando foto plantando, postando foto no zoológico com tucano, com papagaio. Em 2021, vai lá no Instagram dela. Aqui só tem coisa boa lá no zoológico. Mostrou ela montando a árvore, que montei sozinha a árvore. Montei sozinha aqui a árvore. Quando tinha várias pessoas, montei aqui sozinha a árvore. Não conseguiu reconquistar para poder se vingar e fez as montagens. Por isso que o Rodrigo falou que ela ganhou vergonhosamente, que é melhor perder honradamente. Que eu fui lá e falei, seja feliz, fique bem. Tá? Então ele saiu de todos os cursos na época. E aí
eu, como eu tava querendo ficar muito com ele, não quis. Ele falou, faça como Suzana, ele é livre, sai das redes sociais, que tava todo mundo me atacando, porque eu tava debochando dela, e atacando ele também. E aí o Gabriel Grangeiro saiu em defesa dela, falou que as coisas iam ficar mais difíceis pra mim dali em diante, mas era pro meu bem, que você tem que ser forte, muitas coisas, notícias vão vir até você, como casamento, filhos que foram gerados enquanto você estava estudando. Quer dizer que o Felipe Bernardes teve o filho realmente. E o Felipe Bernardes desmentiu, falou que aquele menino ele era padrinho daquela criança. O Felipe Bernardes desmentiu, falando que era casado com coisa nenhuma. O Gabriel Grangeiro ficou pau. Começaram a atacar o Felipe Bernardes também. E me atacar porque eu estava debochando dela. Aí por isso que o Felipe Bernardes falou, marcou a Suzana em um livro, que era pra sair das redes sociais, pra sendo atacada. Porque eu comecei a atacar ela, todo mundo começou a me atacar. Porque ela era coitadinha, mas coitadinha não tinha nada. Ninguém sabia que ela estava com raiva, não é porque ela amava ele, é porque ele não quis completar a mentira, porque ela era invejosa, ela tinha inveja de mim bem antes, porque quando ela chegou, apareceu com o Felipe Bernardes, ela viu uma oportunidade, a Carla Tupinicar, de se dar bem, porque ela ia ficar no meio do juiz. Ele criou aquele curso de trabalho impecável, ela participou também de atualização trabalhista, ela virou professora na atualização trabalhista, por causa do Felipe Bernardes. Aí ela viu uma oportunidade. Quando ela conheceu o Felipe Bernardes, ela já sabia que ele monitorava, safado. Ela já apareceu para encobrir ele, que ele não estava nada interessado em mim. Então, gente, tanto que a outra foto que ela aparece rindo, dando gargalhada dos dois, assim, rindo, foi na época da mãe dele, que chamou eu de Olivia Palito, que eu tinha que conversar com o Cimento, porque eu disse que ele estava dando em cima de mim. Que ele terminou com a juíza para dar em cima de mim. Todo mundo falando que era louco. Por isso que depois eu falei que ele não quer sou eu. E o amor dele, quando ele terminou com a juíza, o amor dele surgiu por causa do Henrique Corrêa, que colocou a música Antônio Pai. Aí depois a mesma coisa. Ele não quis se envolver, achou que eu queria ficar com ele lá depois que ele terminou por causa dela, pra me vingar. E aí eu não queria mais assunto, não quis. Ele ficou no curso lá, procurador. Até esse curso, procurador do trabalho, em juiz que ele tinha feito, na intenção de eu ir pra lá, ele saiu e não quis mais. Depois de um tempo ele abandonou. Tanto que ele abandonou todos os cursos. Porque estavam atacando ele. Que ele tem que tomar sua posição. E ele não quis ficar comigo. Se ele ficasse comigo, pronto, né? Ele sabia que eu queria me vingar e também porque estava todo mundo contra, porque eu estava debochando dela. Né? Ela não tem coitada nada. O pessoal achou que ela amava ele, que ela estava sofrendo mesmo porque amava ele. Sendo que era tudo mentira, eu desmascarei ela, que não amava nada. Ela estava com raiva porque ela queria ganhar. Só por isso, porque ela é invejosa. Porque ela falou que a meta de vida dela era namorar com ele, ela já sabia. Desde que ela conheceu ele, ela já sabia que ele usou ela, fez uma forçação de barra. Transar tinha transa, fez uma forçação de barra que é pra de casal, que é pra mentir que não estava interessado em mim. Ela sabe disso. Ela sabe que ele terminou com ela e mandou o roqueiro escrever Mulher Torta. Ela sabe disso. Então quando ela ficou lá com o filho dela Natal sozinha, fazendo de coitada, foi justamente para pegar a pena das pessoas, mas porque ela queria ganhar, porque ela é invejosa, tá? Então a mesma coisa Irene Soares, safada. Então o Felipe Bernardes saiu até aquele curso que ele fez pra mim, procurador do trabalho, como passar, dali ele saiu, ele postou lá, não fique com fulano nem ciclano, fuja. Daí porque ele sabia que eu queria ficar com ela pra ganhar e queria sair, ficar longe da briga. Depois de um tempo eu falei, então tá, eu comecei a atacar todo mundo que endossa internet, já que não quer, viva a vida dele. Começou lá, fique sozinha, e o Henrique Corrêa continuava me galanteando, e eu fique sozinha, e blá blá blá. E aí depois lá na frente, ele apareceu com a Irene Soares, que eu chamei todo mundo de criminoso cibernético, e o Felipe Bernardes, o Gabriel Grangeiro que estava atacando ele, falou, sua vida vai ficar mais difícil, porque eu comecei a atacar a Carol, que xinguei todo mundo de criminoso cibernético. E aí o Felipe Bernardes desmentiu todos eles, e o Gabriel Grangeiro ficou com raiva, porque ele falando que o Felipe Bernardes tinha filho, daqui em diante você vai descobrir coisas, casamentos sendo feitos. E outra coisa, inventaram um texto, Gabriel Grangeiro com a esposa, falando a gente incentivou casais a formarem casamento, a terem filho. E o Felipe Bernardes mentiu tudo, então ele ficou com raiva. Então o Felipe Bernardes estava sendo atacado, queriam que ele tomasse uma posição, então ele não ia ficar comigo. Ainda mais achava que eu queria ficar com ele pra fazer raiva, a Carol dizer que ganhou. Dessa vez eu que queria ganhar vergonhosamente, ainda bem que ele não ficou mesmo. E aí eu deixei pra lá, fui estudar, comecei a estudar e Rondônia, eles roubaram a minha prova, roubaram a minha nota. E aí eles inventaram a história, que ela falou assim, que eu aproveito a oportunidade. Aí por isso que mudaram a história da oportunidade, que ela aproveitou, que ela inventou, que aproveitou a oportunidade. Eu sou boa, claro que eu não vou aproveitar, vou perder uma chance. Eu não vou perder uma chance. Porque ela não perdeu a chance e viajou com o Felipe Bernardes. Depois que eu desmenti que era isso, aí eles quiseram me distorcer.
Aí falaram que a oportunidade, chance que ela quis aproveitar, que a Carol aproveitou, eles torceram, disseram que era porque ela estava no lugar tal, na hora tal, na pandemia, que ela deixou de estar em Botafogo para estar lá no prédio da minha casa, um monte de gente com os parentes, podendo colocar o filho dela em risco, e estava no lugar tal, na hora tal, e tirou a foto, e gravou. Essa foi a tal chance. Eles mudaram porque eu desmascarei ela, que ela não aproveitou chance nenhuma. Que disseram que ela aproveitou a chance de viajar com o Felipe Bernardes. Eu provei que era mentira, tá? Por isso que eles inventaram isso. Eu fiquei atacando a Carol, veio Gabriel Grangeiro, correr todo mundo em defesa. E aí quando eu não fiquei com o Felipe Bernardes, fui viver a minha vida. E o Felipe Bernardes tomou as dores, né? Do Henrique Correia, porque eu fiquei ofendendo todo mundo, chamei de criminoso cibernético, ele foi viver a vida dele ou a minha. Mas aí surgiu um novo amor pelo Felipe Bernardes, por mim, porque ele tava lá, não quis ficar comigo, porque todo mundo quis atacar, ele viu que eu queria ganhar vergonhosamente. Depois, ele saiu do curso de procurador e juiz, e aí ele ficou um tempo, depois ele voltou. Aí ele apareceu, depois, quando eu estudei estava estudando para Rondônia, que eu fui falar com ele fez o deboche, que eles tiraram minha redação, aí eu pedi desculpa para ir para ciência, que eu sabia que não iam, eles iam continuar me sabotando, me fiz de culpada, e pedi desculpa, fui para ciência, fingi que não estava sendo monitorada mesmo, e fui falar com o Henrique Corrêa também, fingi que ele não me monitorava, esquecer tudo, e ele fez deboche. Essa chance, eu se fosse você não aproveitava essa chance, aí começou a fazer deboche, com aquela voz nojenta dele, asquerosa, no Henrique Corrêa, eu não tenho nojo desse homem, quero que você se lasque. Então o Henrique Corrêa ficou essa voz nojenta dele, você vai perder essa chance, porque ele ficou com raiva, que eu falei com o Felipe Bernardes, eu tive a mesma chance de fazer, eu tive a chance de fazer a mesma coisa e não fiz, que eu não fiquei com o Henrique Corrêa para fazer deboche. E aí ele foi falar com o Henrique Corrêa, porque roubaram a minha redação, ele falou, fez isso, porque eu tinha debochado da Carol, aí ele ficou debochando, eu perdi essa chance, eu sei que a chance, que a Carol não era viagem, era se ela me viu tal lugar e hora tal, sempre trapaceiros, modificaram a história, trapaceiros. Aí o Felipe Bernardes lá na frente, safado, porque comecei a estudar e fiz eu voltei, fiz prova para Tocantins. Quando eu voltei de Tocantins, porque eu estava ainda debochando da Carol. Eu fui ter Tocantins, o Henrique Corrêa, que ela fez a minha vida inferno, ela fez montagem na minha foto que eu com o Henrique Corrêa. O Henrique Corrêa fez aquela declaração para mim, vídeo, dancinha, chegando na Procuradoria do Trabalho, a música dancinha, e ele falando, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. O Henrique Corrêa postou lá. Aí ele chegando de carro, ele saindo do carro, a música dancinha. Depois ele pegou os dois livros e falou assim, essa é a mesma sensação que eu sinto quando eu vejo meus dois filhos com o livro, a mesma sensação, tipo aquela música, que é a sensação que ele tinha quando pensava em mim, aquele papo de cama, né, aquela é nojento, você quer saber de sexo, é doente. E aí eu demonstrei amor postar dele, aí o pessoal fala das declarações que eu fazia para ele, cara, gente, que eu fazia, eu fiz declaração pro Felipe Bernardes desesperado, porque eu queria ficar com o Felipe Bernardes, para poder vencer a Carol, então eu fiz mesmo. Mesma coisa de correr, eu fiz declarações porque eu sabia que ele tinha colocado câmera no banheiro lá, tanto de Rondônia como de Tocantins. Tocantins ele também colocou câmera no banheiro de Tocantins, para ter certeza para botar a culpa no Felipe Bernardes, para ter certeza que eu não ia ficar com o Felipe Bernardes quando voltasse da prova de Tocantins. Quando eu voltei eu fui bem, não fui tão bem. Mas aí Tocantins ele botou a música dancinha. Mas quando eu voltei de Rondônia, ele ainda tinha postado, eu vi que não é amigo do Felipe Bernardes. Em Rondônia ainda, quando eu voltei, ele tinha postado a foto do amigo dele, um que fez prova com ele, procurador também. E ele falou assim, gente, porque pra eu não querer o Felipe Bernardes nem como amigo, porque eles são criminosos cibernéticos, eles sabiam que eu postei, eu mandei uma mensagem pro Felipe Bernardes particular dizendo, Tiro, não faça essa tatuagem, porque quando você for meu professor, eu não quero ver essa tatuagem. Como amigo, eu fui no curso falar com ele no privado, e depois eu falei, pedi desculpa, eu falei, a gente era muito diferente, o Henrique Corrêa sabia que eu tinha dado fora do Felipe Bernardes. Então quando eu voltei em Rondônia também, eu já tinha postado ele com o amigo dele, falou assim, esse aqui que é amigo de verdade, gente, porque quando eu estudava com ele, é o Wilson, o nome, procurador de trabalho também, e escreve livros de processo de trabalho junto com o Henrique Corrêa. Ele postou lá, esse é meu amigo. Ele, quando eu estudei pro procurador de trabalho, eu não passei na prova, e ele passou, nós estudamos juntos durante anos aqui. Quando ele passou, eu não passei, ele quase não comemorou direito a aprovação dele, porque é um amigo de verdade, ele sentiu a minha dor. Ele não comemorou, porque ele viu que eu não estava triste, porque eu não tinha passado, eu tinha estudado junto com ele. Ele falou isso, ele foi.
querendo dizer que o Felipe Bernardes seria nem pra amigo meu. Eu nunca fui amigo do Felipe Bernardes. Nenhum dos dois, um amigo do outro nunca foi. Tarado, safado. Aí quando eu voltei aí isso foi em Rondônia. Já aí. Tocantins, quando eu voltei, ele tava Karine Soares, apareceu do nada a Karine Soares, que é a bobeira dele, porque ele não quis ficar com ele, que ele queria ficar, queria comer. Daquelas todas essas coisas que eu não queria mais, depois ele quis ficar comigo, eu não quis. E aí eu segui estudando pra Tocantins. O Henrique Corrêa fez aquele deboche, beleza. Deixa pra lá, minha redação roubada, não tem nada não, vou estudar e passo em outro concurso. Comecei a estudar pra Tocantins. Aí eu passei na prova para o Tribunal de Tocantins, sem a ajuda deles. Que eu pedi ajuda deles, mas eu não preciso da ajuda deles. Eu fingi, que é porque eu sabia que eles iam continuar me sabotando. Quando eu voltei de Tocantins, o Henrique Corrêa postou isso. No status dele, fui reprovado 33 vezes antes de ser aprovado. Tocantins. Novamente, quando eu voltei de outra prova, já é o diferente. Essa aí ele botou que ele foi reprovado 33 vezes. Não falou mais do amigo. Mas ele postou a música Dancinha, depois postou os 2 livros. E o Felipe Bernardes, que tinha aparecido com a Carol, Karine Soares, porque quando eu vim de Rondônia, eu estava triste. E quando eu fui fazer a prova, eu já tinha visto os 2 juntos. O Felipe Bernardes já tinha visto os 2 juntos. O Felipe Bernardes e a Karine Soares. Era uma semana para fazer prova, eu nem liguei, eu continuo estudando para fazer prova de Tocantins, eu estava focada. É quando eu voltei que o Henrique Corrêa postou lá no status do Instagram que eu fui reprovado 33 vezes antes de ser aprovado em procurador do trabalho. Fez aquele vídeo dancinho, ele chegando na procuradoria, saindo do carro e a música dancinho, sensação boa quando eu pensei em você, contrariando o Felipe Bernardes, mentiroso, disse que me viu e perdeu, não lembra, que não queria mais ficar comigo porque me viu, foi me procurar, aí mudou já a versão, não era mais a Carol, foi me procurar, depois que terminou com a Carol, fui lá no meu apartamento e me viu em tal lugar, na hora tal. E aí eu não quis mais por causa que me viu, fez a tatuagem. Tudo mentira, mentiroso. E aí ele já mudou a versão, né? Antes era a Carol que estava no lugar tal, que não perdeu a gente. Isso aí foi depois que ele mudou a versão, mas a primeira versão é que ele fez a tatuagem, na época eu voltei de Rondônia, porque eu desmascarei, fiz o sprint, ele inventou que foi me ver, não quis nada comigo, que me viu, aí não quis mais, porque não saia da cabeça dele. E o Henrique Corrêa já é diferente. O Henrique Corrêa, ele postou, quando eu voltei de Tocantins, lá na frente, o Felipe Bernardes já estava com a tatuagem, ele postou lá, quando eu voltei de Tocantins, que o Henrique Corrêa, que era sensação boa, dancinho, ele descendo do carro, chegando na promotoria, procuradoria do Ministério do Trabalho, dizendo, a música dizia essa sensação que eu sinto quando eu penso em você, a tradução. Tô errando a tradução também. E aí ele chegou, entrava e depois ele postou, nunca desistiu dos seus sonhos. A música dancinha, chegando dentro da Procuradoria do Trabalho, gente. E antes, depois ele botou 2 fotos dos livros assim dele e falou assim, olha, essa aqui é a sensação que eu sinto essa também é a sensação que eu sinto quando eu vejo os meus 2 livros. Eu crio meus 2 filhos. Eu olho para meus 2 filhos, o livro dele. E aí o Felipe Bernardes, que já tinha aparecido com a Karine Soares antes de eu fazer prova. Não, no início que eu voltei, que eu não tinha entrado na rede social do Henrique Corrêa, não. No início que eu voltei para fazer, que eu não tinha ido tão bem na prova de Tocantins, mas passei, tirei 69. Eu achei que tinha tirado 71, mas eu perdi 3 questões que eu coloquei errado lá. E aí era 71, aí fiquei com 69 na prova de Tocantins, do Tribunal de Tocantins, técnico de analista. E aí o Felipe Bernardes tinha abraçado, apareceu no Dia dos Namorados, eu fiz a prova em junho. Ele apareceu abraçado, Karine Soares, falando assim, o amor cabe num abraço. Te amo, Dia dos Namorados, te amo. Mal conheci a garota, te amo. E o Henrique Corrêa postou isso. Eu correspondi o Henrique Corrêa, postei lá um monte de declarações. Na mesma hora, também com um pôster meu dedicado ao Henrique Corrêa, surgiu novamente o amor do Felipe Bernardes, que ele não gosta nem de mulher nem de homem. Quer dizer, ele não gosta de mulher, ele gosta mais de homem. Ele gosta de mulher também, mas ele gosta mais de homem. Não sei por que surgiu isso. Do nada, o Felipe Bernardes terminou com a Karine Soares, que ele gosta mais de homem que de mulher. Ele oferece vantagens para esse povo aí, para essas mulheres, para poder fingir de esposa, a namorada dele. Mas ele pega também, só que ele gosta mais de levar dos homens do que pegar a mulher, mas ele leva também. Ele pega a mulher também. Mas aí ele oferece vantagens para elas. O Gabriel Bandiero permitiu a Karine Soares fazer de namorada dele, ele apareceu como namorada. Aí
o Henrique Correia, ele viu o Henrique Correia fazendo declaração e correspondendo, ele terminou com a Ariane Soares, apareceu na foto da faculdade, na FRJ, falando da vida dele, que ele estudou na FRJ, e depois falando que ele estudou na FRJ, porque ele sabe que eu já escrevi que meu sonho foi estudar Direito na UFRJ, ele postou lá, que eu já postei isso, e ele postou foto na UFRJ, que ele tinha se formado na UFRJ em Direito, e aí ele não estava mais com ela, meu amor, ainda forçando a barra, a Ariane Soares embaixo, meu amor, te amo, não sei o quê. E aí ele terminou com ela e postou a música, aquela música, é pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor, é pra mim que você tem que, a letra não está errada não, que eu procurei várias traduções, ele falou, é pra mim, que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor, é pra mim, sou eu, porque eu me declarei pro Henrique Correia, jogo, mas eu não sabia que era jogo, mas ele terminou com a Ariane Soares também, com um post meu, ela também não vale nada, a Ariane Soares pro Felipe Bernardes. Ele fez a declaração, porque não queria que eu ficasse com o Henrique Correia, mas agora eu descobri, não é porque ele gosta de mim não, ele não queria, para eu não ficar com o Henrique Correia, com o amigo dele, mas porque ele ia perder as vantagens, ele perdeu o Henrique Correia exaltando ele, mas o Gabriel Grangeiro, mas todo mundo, o Henrique Correia passar a me exaltar, mais o Gabriel Grangeiro, mais a rede de relacionamentos, então o Felipe Bernardes não queria isso, por isso que ele terminou correndo com a Ariane Soares para ficar comigo. Quando ele viu que não tinha mais perigo, igual da outra vez que ele terminou com a Júlia para ficar querendo ficar comigo, porque viu e Correia escreveu a música Antiniquai pra mim. E aí, pra ele não dizer que o pessoal tava falando que era gay, que ele não queria uma pessoa como eu, que o pessoal achava bonita, uma mulher calma, aparentemente pra eles perfeita, aí eles falavam, por quê? Porque era gay, aí inventou um monte de mentira. Tanto que a música Mulher Torta diz, que o Felipe Bernardes pediu pro amigo dele fazer lá no início, que a Carol teve que ouvir, engolir, quando ele terminou com ela, teve que engolir. Você tem a perna torta, você tem tudo que eu falei errado, mas é perfeita pra mim, pra ele. Então, ele não gostava de mim, ele gosta mais de levar no rabo do homem do que pegar a mulher, mas ele pega a mulher também. Então, as vantagens que ele oferece, a Ariane Soares foi mandada pelo Gabriel Grangeiro. Porque o Gabriel Grangeiro no começo, com a Carol, lá no começo, ele queria que o Felipe Bernardes fizesse com a Carol, pra me dar uma lição, porque eu não quis nada com o Henrique Correia. Ele queria, porque eu humilhei, o Henrique Correia estava dando em cima de mim, eu falei que eu não queria homem com filho, mas eu adoro criança, eu falei pra magoar ele, não queria homem com filho, porque eu sabia que ele é criminoso cibernético, eu desconfiava, eu não queria, ele comecei a esculachar ele, aí o Henrique Correia queria me dar uma lição lá na época de Rondônia, que eu disse que eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa, eu não fiz. E aí o Gabriel Grangeiro queria, e fiquei debochando da Carol, aí o Gabriel Grangeiro queria, na época, que o Felipe Bernardes fizesse a mentira, fingindo ser esposo, marido da Carol, queria que o Felipe Bernardes tivesse viajado para Natal para fingir a mentira, fingir que a Carol teve filhos de gêmeos, que eles estavam mentindo isso na época, mas aí ele não quis, o Felipe Bernardes com a Carol. Agora ele ofereceu a Ariane Soares, aí o Felipe Bernardes fez, Gabriel Grangeiro mandou, pediu para ela prestar esse serviço, e ela viu uma oportunidade, porque antes de o Felipe Bernardes terminar com ela, antes mesmo de o Felipe Bernardes, ela já conhecia o Felipe Bernardes, mas antes mesmo dela fingir ser namorada, ela já falou, reage, faz uma pós, quando a Carol estava debochando de lá, e o Felipe Bernardes do outro pôster dele, quando eu voltei de Rondônia. Ela já estava de olho em ter oportunidade. Então, como o Felipe Bernardes desmentiu a Carol, e o Gabriel Grangeiro ficou sem graça, porque ele queria ensinar mais esposa, que eles foram exemplo, incentivo e inspiração para outros casais casarem, terem filhos, e aí o Felipe Bernardes acabou com tudo desmentindo, ele ficou com raiva. Aí agora, quando eu voltei de Tocantins, eles quiseram fazer, eu continuei debochando da Carol, e do Henrique Correia eu fiz antes também, mas aí eu falei que ia fazer a prova em Tocantins, quando eu voltasse ia ficar com o Henrique Correia, eu falei isso, no Google. Mas o Henrique Correia não quis, ele é inseguro, ele botou câmera lá no banheiro, onde eu estava em Tocantins, para insinuar que era o Felipe Bernardes, para eu não querer o Felipe Bernardes de vez, inseguro. Quando eu voltei do Tocantins, que eu já tinha visto, antes de fazer prova, eu já tinha visto, eu já sabia que o Felipe Bernardes estava com a Ariane Soares, mas não foi suficiente para o Henrique Correia, ele inseguro, ele quis botar a câmera no banheiro, mas o Felipe Ascense, para quando eu voltar, botar a culpa no Felipe Bernardes. Quando eu voltei, aí estava o Felipe Bernardes abraçado com a Ariane Soares, falando, todo amor no mundo cabe num abraço, te amo, com a Ariane Soares. Eu nem aí, né? Isso aí foi antes, acho que foi em junho. Dia dos Namorados é quando? Eu fiz a prova depois, eu fiz a prova em julho, porque a prova de Rondônia eu fiz em maio e eu fiz no mesmo ano, acho que em julho que eu fiz a prova no Dia dos Namorados, eu fiz depois do Dia dos Namorados, a prova de
para Tribunal de Tocantins. Só sei que eu já tinha visto ele com a Ariane Soares. Quando eu voltei, ele terminou com a Ariane Soares, porque eu correspondi o Henrique Correia. Mas eu já sabia, era jogo, ele não sabia que era jogo, Felipe Bernardes. Surgiu novamente o amor do Felipe Bernardes por mim. Ele colocou lá, ficou lá, é pra mim que você tem que provar qual profundo é o seu amor. Porque eu falei pro Henrique Correia que ia provar pra ele, que era tudo mentira, que eu não tinha sido amante do Felipe Bernardes, que eu ia mostrar meu laudo. E aí que ia mostrar com o sorriso, mostrar meu laudo. Aí o Felipe Bernardes falou, é pra mim que você tem que, é mentira a música, que eu interpreto errada a música. Peraí, do Elvis também é mentira, tudo é mentira. E as músicas em português que ele postou lá, as músicas em português, fantasia, quem dera que a vida fosse uma fantasia, porque eu mentia muito na minha vida. Todas as músicas então entendo errado, até as em português. E a música do Roberto Carlos que ele cantou pra mim também. Pelo amor de Deus, né? Então ele viu que o Henrique Correia não sabia que era jogo, que eu correspondi ao Henrique Correia, ele terminou com um post meu que eu respondi ao Henrique Correia, ele terminou. Carinha de Soares, pra ficar comigo, postou essa música, é pra mim que você tem que mostrar qual profundo é o seu amor. Ele terminou com ela. Depois que eu falei, esculachei. Quando ele se sentiu seguro, viu, não sei porquê, porque ele não gosta de mulher, né? Então, depois que ele se sentiu seguro, que eu não queria mais nada com o Henrique Correia, aí ele voltou para a Ariane Soares. E aí falou, espero que você encontre a paz. E postou uma foto com a Ariane Soares fudendo com ela lá na Itália com a Ariane Soares, que o Gabriel Grangeiro pediu para fazer de esposa, porque ele queria realmente. Então ele pegou e postou a foto que o Gabriel queria mesmo que ele fizesse isso com a Carol lá antes do Gabriel Grangeiro, mas na época ele não fez. Mas agora ele fez com a Ariane Soares e confiou, porque a Ariane Soares, o Gabriel Grangeiro tem controle. O Gabriel Grangeiro pode, se ela tacar uma de casamento, união estável de divórcio, pegar aquele bens, o Gabriel Grangeiro demite ela, pede todos os favores, ela é repudiada, né? Então, igual a Igreja Católica repudiava antigamente. Por isso que ele confiou na Ariane Soares, porque a mentirinha com a Ariane Soares de ter sexo tem, mas a mentira de casamento, de viajar na Itália como esposa dele, é mentira, isso é mentira. Porque se o Felipe Bernardes tivesse ido viajar para Natal, lá naquela época, vocês, mesmo se transando só, vocês iam também achar que era verdade o relacionamento deles, vocês viram que é mentira. A mesma coisa da Ariane Soares, é mentira, tanto que eles terminaram. O futuro disse, e agora ele pegou uma foto retroativa com a blusa amarela do Tucano do papagaio e botou lá de Natal, porque eu vi, não tinha lá aquela foto, ele botou retroativamente aquela foto. Tinha a outra do Instagram tinha, porque senão ele tinha botado no Instagram. Tinha a foto no Instagram, foi na mesma época, ele botou no Instagram, que tá com o juiz assim, e ela de amarelo e com a blusa, não lembro. Os dois fingindo que ia casar. A foto dele na Itália com ela, quando eu não quis nada com ele, voltou para Ariane Soares e apareceu. Espero que você encontre a paz, dizendo que eu queria guerra, porque eu falei assim, quando você pedir para alguém mostrar qual profundo é alguma coisa para você, peça para sua mãe ou para sua avó, porque eu entendi errado que eu já estava envenenado. Todo mundo dos réus falando, jogando veneno, fui e falei isso. Aí ele falou, espero que você encontre a paz. E aí que ele começou os deboches. Usou ela e ela foi igual um cachorrinho, voltou igual uma cadela no cio e foi pro hotel lá, motel chique na Itália. E ele pegou ela lá no hotel da Itália e mandou um recado pra mim, que você encontre a paz. Ou seja, tá vendo? Você não quis, eu voltei. Por isso que é mentira. Ele voltou com ela. Ela foi transar com ele lá, que é só fica mesmo. Mas ela se fez pra ganhar. E ela se fez, apareceu com ele. E ele mandou um recado. Jamais ficaria com um homem mandando um recado pra outra mulher. Tirou a foto, falou, vai lá. Ele falou assim, espero que você encontre a paz, porque eu xinguei ele. E ele ficou daí em diante que ele ficou debochando, fazendo assim. Mas antes mesmo, quando eu xinguei a mãe dele, xinguei ele, começou a ficar fazendo assim. Aí eu postava as lives, os cursos, ele assim, né, agachado, assim, fazendo as palhaçadas dele, né, que ele estava fazendo antes. Fazendo assim, né, assim, agachado assim, numa bola, nos cursos dele. Antes mesmo que eu falei pra que ele pedir pra mãe dele, a avó dele, mostrar qual profundo é alguma coisa, porque ela assim deve ter algo muito fundo, que deve ser arrombado, quis dizer. Então ele ficou fazendo aquelas coisas, depois por aí voltou pra Ariane Soares. Aí apareceu porque queria me dar lição. Aí apareceu, porque depois ele viu que eu não queria ficar com o Henrique Correia, comecei a xingar o Henrique Correia, chamava de criminoso cibernético, falar que tinha nojo dele, que eu não queria ele. Aí ele apareceu, viu que estava seguro, que eu não queria ficar com o Henrique Correia. Aí ele apareceu com a... Mas não é porque ele gosta de mim, porque senão ele sabia que o Henrique Correia ia rebaixar ele e ia me exaltar junto com o Felipe Assis. Então ele tinha e não podia permitir que eu ficasse com o Henrique Correia.
Mas aí depois que ele se sentiu seguro, ele começou a fazer deboche, porque eu não queria ficar com ele, começou a debochar lá, fazer assim, assado, aparecer com café, ele com café, foi naquela época. E voltou, aparecendo na Itália com a Aline Soares, fudendo, ainda mandando recado pra mim, que você encontra a paz. E a cachorra voltou lá pra ele. Entenderam? Por isso que essa foto que tá lá no Natal de 2022, ele botou retroativamente. Não tinha, porque senão tava no Instagram. Ele botou no Face, na página do Face. Ele botou retroativamente com a roupa, o vestido dela, amarelo de tucano, montagem. Sabe que eles fazem montagem, né? Com tucano e papagaio, que antes era a Carol, que apareceu lá em 2021. Tem uma foto com a Carol no Instagram dela, vê lá de 2021. Ela no jogo zoológico, naquela época ela queria reconquistar o Felipe Bernardes para ganhar. E tava na Tijuca toda, nas escolas infantis, papagaio, tucano, nas paredes. Igual aquele da Carol no Instagram. E aí, como a Carol não queria mais voltar, que ela não é besta, voltar pra ele pra fazer de esposa, pra ele não fazer raiva, porque o Felipe Paciência queria botar o casal, Carol e Felipe Bernardes, como tá nos avatares das manteigas, nos avatares dos comerciais, avatares de propaganda, gente parecida com a Carol e com o Felipe Bernardes, modelos parecidos. Eles queriam botar que o... Mas como a Carol não quis, que ela não é besta, falou, vou pra depois ele me chutar de novo, não mais. E também porque, provavelmente, né, ela tá muito ferida. Porque foi feita de tira-gosto, ele chamou ela de tira-gosto na época. Chamou ela de tira-gosto. Que ela era uma pessoa ruim por causa da montagem que ela fez do helicóptero, mandou pra mim, as montagens nas minhas fotos. Eu tinha chamado ela de ruim. Então, ele... Não, agora se ele pegasse ela de volta, eu não ia querer, né? Porque eles nem se falam, cada no seu canto. E usa ela pra me atacar, como o Felipe Ascense usa, e Correio usa. Foi assim o Felipe Correio é apaixonado por ela, o Felipe Ascense apaixonado por ela. Então é isso, gente. Toda ofensa que vocês fizerem, eu vou fazer uma aqui. Essa levou 1 hora, mas amanhã tem mais. Cada modificação no meu rosto é mais coisa que eu vou falar de vocês. Então o Felipe Bernardes ficou com raiva e a piranha safada nova veio com um cachorro e apareceu. E aí aquela montagem lá da árvore não me convence, não tão junto, ele terminou com ela, saiu de todos os cursos, estava em depressão, terminou com ela, tá? Ele só voltou pra ela porque eu não quis, porque ele ficou seguro que eu não ia ficar com o Henrique Correia. Aí ele apareceu com ela e o Felipe Bernardes, a Gabriel Grangeiro mandou, porque o Gabriel Grangeiro queria que ele fizesse desde antes para dar uma lição pra mim, porque eu magoei o amiguinho dele, Henrique Correia. E o Henrique Correia queria que ele fizesse isso pra me magoar, porque ele ficou magoado. Tanto que tinha lá os réus falando assim, esses vídeos, né? Vídeos que ele pegam pessoas assim, fala assim, doeu? Não doeu, né? Tem que doer, porque se não doeu, não valeu. Só vale se doer. Mas é claro que a gente tá falando da terapia do amor, né, meu amor? Aquele marido da Adriana Cardoso. Mas vamos sei se é inteligência artificial dos réus ou se era eles mesmos. Na época aconteceu aquilo. E cada um com a roupa igual. O marido da Cristina Cardoso com a roupa igual do Felipe Bernardes e ela com a roupa igual da Aline Soares. Aí só vale se doeu, né? Não, só vale se doeu. Se não doeu, querendo que eu sentisse a mesma dor da Carol, que a Carol não teve dor nenhuma. Mas era mais a dor do Henrique Correia, porque eu tava debochando da Carol. Mas é por causa do Henrique Correia, que eu falei que ia ficar com ele quando voltasse da prova de Tocantins e não fiquei. E ainda xinguei ele, falei que eu tinha nojo dele, que era do jogo. Aí ele ficou com raiva e queria que eu sentisse a mesma dor que ele. O Felipe Ascense também, queria que eu sentisse a mesma dor que ele, porque eu falei que eu não queria nada dele, desmascarei ele, porque ele tentou de novo em 2022, o Felipe Ascense, com os contatos dele, colocou tudo verde, trem, a Tijuca toda tava verde, tentando me conquistar. Quando eu desmascarei ele aí, eu não quero nada com você aí, o Felipe Ascense de novo, querendo me dar o céu, mas eu não quero nada dele, eu prefiro não ter nada do que nada dele. E aí, até os passeios, negócios de lá da pracinha verde, as blusas das pessoas que ficavam tomando conta das coisas, a pracinha era verde, depois mudaram para cinza, mudaram para vermelho, porque eu desmascarei o Felipe Ascense novamente. Falei aí, querendo me dar o céu na Tijuca, tudo verde, mas eu não quero os ônibus, porque o Felipe Ascense tem amigo político na prefeitura, em tudo quanto é lugar. E aí eu não quis, desmascarei ele. E mascarei o Henrique Correia. Todos os dois estavam feridos, queriam usar Felipe Bernardes, achando que eu amava o Felipe Bernardes para eu sentir a mesma dor. Por isso que apareceu o rapaz no réu. Sentiu dor, só vale se sentiu dor, né, amor? Não, mas é claro que a gente tá falando da terapia de amor, né, amor? Claro, falando assim mesmo, com deboche. Os réus apareceu pra mim na época que o Felipe Bernardes apareceu com a Aline Soares num motel chique da Itália, sendo que não é dor nenhuma, porque eu que não quis. Eu falei que eu queria um homem de Deus, que eu só queria ficar com um homem de Deus agora. E aí ele voltou pra ela, e xinguei todo mundo. Ele falou, espero que você encontre a paz. Ele ficou com ela, mas
Antes disso, ele já estava postando bobeira dele, assim, as coisas. E o o Gabriel Grangeiro deixou, que eu falei. Eu não sou elas, eu não sou a Aline Soares a Carol. Eu falo o que eu quero. Elas só falam se se permitir. Se permitir, elas falam. Vocês mandaram ela calar a boca, elas calam, que senão perde os favores. Tá? Eu não quero favor de ninguém. Por isso que eu quero fazer tudo sozinha. Porque aí ninguém manda em mim. O Felipe Bernardes só voltou pra ela porque eu não quis. Então não doeu nada. Porque eu falei que eu queria uma pessoa. Eu não queria o Henrique Correia mais. Eu falei que eu queria o nome de Deus. Eu queria alguém que fosse pra igreja comigo e só casando. Aí o Felipe Bernardes começou. Então ele não vai ficar com o Henrique Correia mesmo. Liberou. O Henrique Correia ficou magoado. Eu falei que tinha nojo dele, que era jogo. E o Felipe Bernardes voltou com a Aline Soares pra fazer raiva pra mim, pra me magoar. Porque com raiva, porque eu tinha xingado ele, falado que se ele quiser que alguém mostrar qual profundo é alguma coisa pra ele, que pedisse pra mãe dele, pra avó dele, que devia ter algo muito profundo. Xinguei a mãe dele e a avó dele. Mas antes disso eu chamei de criminoso cibernético, um monte de coisa. Porque antes eu falei que eu não queria. Queria uma pessoa que fosse pra igreja comigo e tal. Eu queria voltar pra igreja. E só casando. Ele começou com os deboches. E eu comecei a chamar criminoso cibernético. Eu ainda botava um cachorrinho no começo e um cachorrinho no final. Naquele negócio assim, porque eu fiquei comovida, porque ele terminou com a Aline Soares. Eu achava ela bonita, achava ela jovem, e aí eu não tinha visto ela direito, ela é feia pra burra. Mas aí eu fiquei, mas aí eu postava nos textos assim, cachorrinho na frente, cachorrinho atrás, toda a publicação minha, cachorrinho na frente, cachorrinho atrás. E eu achei bonita aquela música que ele postou, é pra mim que você tem que mostrar qual profundo é seu amor, e terminou com ela, pra mim soar. Mas aí quando ele começou, eu falei assim, eu quero um homem cristão que vá pra igreja comigo só depois do casamento. Ele ficou aquilo, achou que inaceitável, começou a fazer de deboche, postar música nojenta, músicas, coisas diferentes. Aí eu olhei assim, depois das outras músicas que ele postou, depois dessa, mostra qual profundo é o seu amor, é pra mim que você tem que mostrar. Ele começou a botar outras músicas de fogo, de não sei o que, de brisa, essas músicas assim. E aí eu fiquei pau. Aí eu falei, olha, se você quiser. Aí comecei a chamar de criminoso cibernético, me xinguei a mãe dele, porque eu já estava envenenada com as outras músicas que ele postou antes. Porque eu falei que queria casar, só depois de casar, sexo, e queria alguém que fosse pra igreja comigo. Ele começou a postar um monte de merda lá. E por último chamou a cachorra da Aline Soares, ela voltou. E ela voltou porque o Gabriel permitiu, ele queria que ele fizesse isso antes. E ela estava na Itália, num hotel chique lá, comigo. Mas ele, porque ele viu que eu não ia ficar com ele, ainda mandou recado pra mim. Ah, se um homem faz isso comigo, tirou uma foto comigo, mandando recado pra outra mulher, igual ele fez com a Aline Soares. Que você encontra a paz num hotel da Itália com a Aline Soares na varanda. E ela, igual uma cachorra, voltou pra ele, ainda por cima. Tá? Então ele terminou, porque com ela a primeira vez, com um post meu, porque eu fiz uma declaração com o Henrique Correia. Quando eu voltei de Tocantins. E o Henrique Correia tinha postado as músicas dancinha, aquelas coisas. E eu falei que ia provar pra ele, mostrar o meu laudo. E ele falou que é pra mim que você tem que mostrar. E terminou com a Aline Soares, como ela é descartável. Depois, ela viu uma oportunidade, ela perdeu a oportunidade, coitada, perdi a oportunidade. Aí, a sorte dela, que eu disse que só casando, a sorte dela foi isso, que eu disse só casando, queria alguém que voltasse comigo pra igreja. Vocês viram que realmente eu tô firme com Jesus. Mas desde então. E ele não, ele falou que não. Aí o Gabriel Grangeiro novamente postou lá, você não tem que querer uma pessoa, mudar a religião de uma pessoa, querer que uma pessoa seja da mesma fé que você. Ele quer mudar a Bíblia. A Bíblia fala pra você não ter comunhão com quem não é da mesma fé que você. Por quê? Pra não ter briga. E aí o Gabriel Grangeiro veio tomando as dores, novamente. Aí ele voltou para a Aline Soares, ela foi igual um cachorrinho. E ainda usou ela lá na foto, na varanda, falando que você encontra a paz, falando que eu queria briga. Ele começou a debochar e botou a foto de Jesus debochando. Porque antes eu tinha dito que queria alguém que voltasse para a igreja. Por isso que eu não fiz o Henrique Correia. Falei que era jogo. E eu falei, desisti do meu intento, das minhas vinganças, das minhas coisas. Porque eu queria voltar para a igreja. E ele debochou, começou a fazer deboche. Quando ele colocou a música, ele depois colocou outras de deboche. Eu tinha me comovido, botando um cachorrinho, o outro. E eu tava ingênua, achando que ele queria namorar. E ele queria só pegar, igual ele pega as outras mulheres. Né? E aí, quando ele falou, eu vi as outras músicas que falavam de brisa, de não sei o quê.
vento, calor, fogo, não sei o que. Fogo só se for do rabo dele, que é um viado passivo, e pega homem e mulher, ele que tem fogo. Botou uma música lá do Seu Fogo, da Brisa, não sei o que. Outras músicas lá nojentas, que até a Ariane Soares postou assim, você botou umas coisas lá em minha defesa, que ela estava separada ali. Depois ele chamou ela, ela foi. Ela foi. Ele começou a me atacar porque eu não queria dar pra ele, que eu tenho que dar correndo pra ele. Se não der, ele ou tal. Aí ele começou a me atacar. Ele viu que eu não queria ficar com ele e correr mesmo, que eu tava botando um cachorrinho na frente, atrás de um exposto. Ou ele achou que era jogo. Daquela música que ele postou, Mostra Qual Profundo Seu Amor é pra mim, que você tem que mostrar, a tradução tá errada. Então todas essas músicas estão erradas. Ele postou outras horríveis, horríveis. Aí eu comecei a atacar ele, xinguei. Né? Quando você for pedir pra alguém mostrar qual profundo alguma coisa pra você, mostre, peça pra sua mãe, pra sua avó, mas porque ele tava debochando da minha fé, porque ele queria ficar comigo. A primeira música foi essa, mas depois, quando eu falei só casando na igreja, começou a postar um monte de música, de fogo, disso, daquilo, postar um monte de merda, de besteira. Aí eu xinguei, ofendi ele mesmo. Aí ele voltou com a Ariane Soares, se acachou, fingindo de esposa. Aí apareceu aquele juiz que ele é padrinho do filho, assim, como se estivesse fazendo um casamento, e ela com a roupa amarela. Aí sim, ela tava de vista amarela e com uma blusa que eu não me lembro. E ele foi pra Itália, fingindo um olho de mel, tudo mentira. Chegou no Brasil, depois que ele comeu bastante, e ele deu um chute na bunda dela, não está com ela. Não está com ela. Tudo mentira que eles fizeram fazer, que eles estão até hoje, que eu falei. Como eu menti, falando dela, debochando, postei um vídeo lá, toma, tapa do dia. Nunca nunca caia no anzol do prazer, porque o cara, depois que te come, você joga o anzol, te dá o céu. Depois que ele come, faz tudo com você, ele pega e te joga fora. Não caiu no anzol do prazer, tá lá, tapa do dia do meu vídeo. Aí, pra ela ganhar, ele fingiu isso, botou uma foto retroativa lá de 2022 de Natal, pra dizer que tá com ela até hoje, pra dizer que não caiu, que não terminou nada, que não terminou com ela. Mentira, ele terminou com ela assim que ele chegou no Brasil, depois de ter comido bastante, ele terminou com ela e voltou a pegar os homens, dar pros outros homens, passivamente. Mas ele, quando voltou no Brasil, ele já terminou com ela. E passou a dar pros homens que ele costuma dar, no polo passivo. Quando ele voltou de lá, da Itália, ele já terminou. Desde o ano passado, ele terminou com ela. Mas ele botou aquela foto para dizer que está com eles até hoje, está com ela até hoje, estão até hoje. Tudo mentira, tudo mentira. Se eu aparecer com um homem amanhã, se eu casar, eu estiver namorando, o Felipe Bernardes é capaz de aparecer na minha porta. Ele não quer, ele é maluco, ele é doente. Então eu não tô nem aí pra ele, tá? A mesma coisa foi na época da Carol, foi por isso. Na época da Carol, quando ele ficou com ela, que ele apareceu com ela, que aí ele colocou lá a juíza lá que tinha um filho, que falava que ficava dando testemunho lá, disse assim, no dia da sua posse, ele estará lá, espera. E o Gabriel Grangeiro também falando, o seu calma, que o seu sofrimento, sua felicidade não está custando hoje o choro de não sei, de uma pessoa. Sempre foi nojento Gabriel Grangeiro, apoiando as maluquices do Felipe Bernardes. Ou seja, eu tinha que esperar o choro da Carol para poder ele ficar comigo, era pra me esperar, que eu tinha acabado de comer ela lá, espera ele comer ela lá, que ele vai te pegar já. O Gabriel Grangeiro tava quase falando isso. Espera ele comer a Carol, porque ele já vai aí te pegar, tipo isso. Porque se bobear até pra ele assistir também, Gabriel Grangeiro. Por isso que eu falo que ele não é crente, ele é nojento, esse Gabriel Grangeiro. Então, ele corria, na época, né, aí foi na época que o Gabriel Grangeiro falou isso, que eu entrei na Carol. Aí tava lá a foto da Carol no shopping, mas eu feri ele. Eu falei, como assim? Mas no Felipe Bernardes não tinha nada mais. Eu já tava dizendo que era solteiro. Já tava até falando da música lá do roqueiro dele. Então, naquela época, o Gabriel Grangeiro já apoiava as maluquices, a safadeza do Felipe Bernardes. E depois ele ficava indo contra, querendo dar mão de som. Isso é igual agora. Na época ele apoiou ele apoiou a Ariane Soares, fingir de esposa com o Felipe Bernardes, que em casa era coisa nenhuma. Como eu falei isso, que depois chegou no Rio de Janeiro, deu um chute nela, debochei do término, aí eles fizeram, vamos dar uma lição nela, vão fingir que os dois estão juntos até hoje, com a participação do Felipe Ascenso, coordenando tudo. E aí, por isso que tá um monte de gente. Eu podia ter me justificado, mas é aquilo, né? O justo não se justifica, o tempo diz a verdade, querendo dizer que eles estão juntos até hoje, que é verdade, o namoro que não é mentira, não. Que ele, quando chegou da Itália, não deu um chute na bunda dela, não. Só pra ela ganhar. O que ele não fez com a Carol. Ele não fez isso com a Carol pra Carol ganhar. Ele fez com a Ariane Soares, confiando no Gabriel Grangeiro. O Gabriel Grangeiro apoiou ele. E aí ele teve apoio do Henrique Correia, de todo mundo bajulando ele. Felipe Ascenso.
todos eles que falaram que ia exaltar, botaram eles lá em cima. Aí o casal que eles queriam fazer com o Felipe Bernardes e a Carol não aconteceu. Estão fazendo com o Felipe Bernardes e a Ariane Soares, fingindo casal, fingindo que eles estão casal, mas eles não estão juntos, fingindo casal, que eles são casal. Pra todo mundo, pra fingir que eles nunca terminaram, que é mentira, que isso tudo que eu falei é mentira, que não terminou com a Carol, Ariane Soares, e cantou com aquela música pra mim, não, que é tudo mentira. Por isso que eles querem dizer que eles estão juntos até hoje, mentira. Por isso que fizeram a montagem da foto. Só que eles erraram quando botaram o vestido, que aí eu vi que era montagem, o vestido do Tucano. Que tava aquela foto de Tucano em todas as paredes e escolas infantis na Tijuca, que era referente a Carol, 2022. Eles colocaram 2022, e a foto da Carol foi em 2021, na época que ela estava tentando conquistar o Felipe Bernardes. Então, eles erraram nisso, eu vi que era montagem. Não tá coisa nenhuma com ela, mas eles querem botar para as pessoas que a maioria não conhece, e até para mim, para dizer que eles estão juntos até hoje, que é mentira minha. Mentira nada. Eles não estão juntos coisa nenhuma. Ele terminou com ela e quis ficar comigo, porque ele achou que eu ia ficar com o Henrique Correia. Ele sempre fez isso, desde a época que ele estava com a juíza. Ele achou que eu ia ficar com o Henrique Correia, por isso que ele terminou. A mesma coisa com a Carol, ele terminou, ele desmentiu a Carol, porque ele achou que ia ficar com o Henrique Correia. Quando ele viu que não ia ficar com o Henrique Correia, todo mundo ficou me atacando, ele ficou com medo. Aí ele falou, lê um livro, marcou a Suzana lá, ele faça como Suzana lê um livro, mas ele não queria ficar comigo, queria ficar longe da briga. Se sentiu seguro. Mas quando ele achou que ia ficar com o Henrique Correia, ele desmentiu a Carol descaradamente, quando eu voltei de Rondônia. Que ele achou que o Henrique Correia ficou lá falando que eu não teria que ter o Felipe Bernardes nem pra amigo, postou o Wilson do lado, falou que o amigo dele se compadeceu da dor dele, de que ele não passou, para procurador ele passou, nem comemorou direito. Todo mundo ficou ali, né? O Henrique Correia mostrou que ele estava no véspera de novo sozinho com a irmã, lá de Rondônia. Ele achou, todo mundo achou o Gabriel Grangeiro que ia ficar com o Henrique Correia. E eu postei, eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa, não fiz. O Henrique Correia queria ficar comigo, quando eu voltei de Rondônia. E aí, por isso que ele desmentiu a Carol. Desmentiu que não estava com ela de jeito nenhum, com medo de eu ficar com o Henrique Correia. Quando eu vi que eu não ia ficar com o Henrique Correia, quando eu voltei de Rondônia, aí ele ficou seguro. Aí foi seguir a vida, já não queria ficar mais comigo. Até o curso que ele criou para procurador de trabalho que ele fez pra mim, ele saiu daquele curso. Não queria se envolver na briga com ninguém. Depois ele viu que eu não queria ficar com ninguém mesmo, estava estudando para Tocantins, ele arrumou essa mulher e chamei todo mundo de criminoso cibernético, acusei ele, que ele me perseguia, me vigiava pelo computador. Ele arrumou a Ariane Soares, né? Amanda do Gabriel Grangeiro. E o Gabriel Grangeiro fez de tudo para a Ariane Soares fazer o que ele queria que o Felipe Bernardes fizesse com a Carol, para me dar uma lição na época, que eu não quis nem correr. E agora ele fez com a Ariane Soares para me dar outra lição. Que eles queriam que me desse uma lição, porque quando eu voltei de Tocantins, eu falei que ia fazer a prova, quando voltasse ia ficar com o Henrique Correia, e eu não fiquei. Então eles queriam que eu tivesse uma lição, que tivesse a dor que o Henrique Correia teve, ou o Felipe Ascenso, quando eu te mascarei o Felipe Ascenso foi em 2022. E aí por isso que eles inventaram. Aí ele fez a esposa e tal, ele ficou lá com a Ariane Soares, casando de esposa e tal, por causa disso. Mas antes, quando ele achou que eu queria ficar com o Henrique Correia, quando ele colocou dancinha, ele terminou com a Ariane Soares e postou ele na FRJ. Eu tava tentando me reconquistar dali, postando música, para eu não ficar com o Henrique Correia. O Henrique Correia postou a música dancinha, ele postou outra, competindo com o Henrique Correia. Eu não quis. Aí eu correspondi ao Felipe Bernardes, mas com as minhas condições, só casando, indo pra igreja comigo, ele ficou pau. Aí começou a debochar, postar assim, assado. E aí eu percebi as outras músicas que eram desrespeitosas, músicas de fogo no rabo. E aí eu comecei a ofender ele. Ofender que eu não queria nada com ele. Aí ele chamou a Ariane Soares e falou que você encontra... Por que ele postou isso? Que você encontra a paz. Do lado da Ariane Soares na Itália. Todas as fotos dele com outra mulher, gente, as aparições, é em referência a mim. Todas, não tem uma referência. As únicas fotos que tem, que não é referente a mim, foi a que eu vi no post da Ariane Soares, que ele tá lá fazendo yoga com a Ariane Soares na sala dela. Foi a única. Mas no Instagram dele, as únicas fotos que tem, mas sempre quando ele aparece com uma mulher, é referente, mandando recado pra mim. Ele tava com a Ariane Soares, as únicas fotos. Que a Ariane Soares, no hotel da Itália, ele postou várias fotos em vários lugares bonitos, foi fazendo referência a mim. Ele botou nos stories, como safado, bota no story, quando fica com a mulher, não bota namorando, pra dizer que é algo passageiro, pra não ficar muito tempo lá. Quando foi lá no Instagram, ele postou na Itália com ela, falando que você encontra a paz. Por que ele falou isso? Porque ele falou que eu queria guerra.
Ele bota um monte de música desrespeitosa, de fogo, de transa, uma atrás da outra, da brisa, que eu quero ser o seu calor, quero ser a sua mão, um monte de quero tocar a sua mão na noite, um monte de música só de sexo. E depois, porque eu não quis, ficou fazendo deboche, fazendo assim, fazendo gesto, porque eu falei que só casando em igreja. Se ele não quisesse, tudo bem, mas não ficasse fazendo deboche. E o Gabriel Grangeiro ainda falava, você não tem que querer mandar na fé dos outros. E ainda falei, aí foi nessa época que eu falei que nesse caso eu largava tudo. Tudo que eu falo, gente, eu estudo pra concurso, pra ficar com ele. Mas ele tinha que fazer isso também, largava de juiz, que o pessoal até fala que eu morar numa cama. Mas aí se ele quisesse que eu largasse, que ele queria que eu estudasse, eu tinha que largar o cargo de juiz também. Se ele largasse o cargo de juiz, aí sim, eu parava de estudar, porque eu já tinha estudado há muitos anos. Foi nessa época que ele terminou com a Aline Soares. Na época que eu falei isso, que ele tinha que largar o cargo também de juiz, se ele quisesse que eu parasse para estudar bom curso. Aí o pessoal fala que é viver de mato, viver de amor. Mas aí foi até que o Gabriel Grangeiro intercedeu. Aí ela voltou, cara. A todas as fotos deles, quando aparece com a mulher, foi uma referência a mim. Gente, é difícil de entender isso. Ele apareceu com a Aline Soares, falando isso. Que você encontra paz. Por quê? Ele queria, botando um monte de música de sexo, e porque eu não quis ficar, ainda botar a foto de Jesus debochando, e do lado eles dois transando, ou seja, Jesus está abençoando o transa deles. Depois apareceu os dois como se tivesse casado. Ai, gente, peraí. Se eu quiser casar com uma pessoa, gente, amanhã ele aparece aqui, Felipe Bernardes, na minha porta. Se eu falar que eu vou casar com alguém. Ele é assim. Agora eu não sei por quê, porque ele não gosta de mulher, homem, ele não gosta de mulher, ele gosta de homem, é uma bicha embustida. Então, gente, essa é a história real, é mentira, não tem esposa nenhuma. Tem esposa, tá com ele junto até hoje, nada, mentira, mentira. Vocês se entregaram quando vocês botaram o vestido com o tucano no vestido. Eu vi que era mentira, fodida. Todos vocês não prestam, eu não quero um homem mentiroso, eu não quero um homem mentiroso, ele correr outro podre também. Tá? Ficou com raivinha, porque eu nunca vi isso, querendo que a mulher sinta dor com o sofrimento de outro homem. Eu não gostava do Felipe Bernardes de dor nenhuma, eu segui a minha vida. Tava nem aí, Felipe Bernardes. Eu vim, beleza, eu fui estudar. Então tá, nem aí, fui estudar. Dei besteira lá. Eu não falei nada, gente, não fiz nada. Eu fui viver minha vida. Mas mesmo assim ele continuou me perseguindo, entrando, me monitorando no computador, me monitorando no celular. Que ele vivesse a vida dele, mandando mensagem lá no Instagram que eu tinha, que é meu, ia chegar até a mim, que o que ele disse que é meu, ninguém me impedia, que tá traçado no caminho, e bababá, bababá. E eu sabia que era alunos dele, por causa dos livros na mesa. Se ele ficasse com ela, tudo bem, mas ele ficava tentando me manipular como ele fez antes de terminar com ela a primeira vez. Então, ele sempre teve essa rivalidade. Ele não queria que eu ficasse com o amigo dele. Não quer ficar comigo, mas não quer que eu ficasse com o amigo dele. Eu não acho que é porque ele gosta de mim. Ou ele é maluco, eu acho que é porque senão ele vai perder desvantagem. O Henrique Correia iria me exaltar. Ele está exaltando ele. O Felipe Ascenso também quer me exaltar. E agora está exaltando ele, ia perder as vantagens. Por isso que ele não queria que eu ficasse com alguém importante, igual o Henrique Correia. Mas eu não quero nada dele, não quero Henrique Correia, que ele é safado também. Ele é criminoso cibernético, eu tenho nojo dele, quer manipular, ele tentou destruir a minha vida, ele tentou incitar eu a me suicidar com as mentiras deles. Ele, Henrique Correia, Felipe Ascenso, eles queriam me destruir, queriam incitar o suicídio, eles queriam me ver na lama, ele queria tirar todas as minhas ferramentas de estudo para eu recorrer a ele, para eu correr atrás dele. Colocou câmera no banheiro para eu pensar que era o Felipe Bernardes, para eu correr atrás dele, e correr, para eu precisar dele. Eu nunca vi isso, um homem querer uma mulher por insegurança, só se ela depender dele financeiramente 100%. Eu jamais, eu fico com um homem por amor. Eu sou capaz de morrer por um homem por amor, mas eu sou capaz de morrer para não ficar também. Se me chantagear, se tentar me manipular, vai se dar mal, porque eu prefiro levar um tiro do que ficar com alguém por chantagem, porque tá me manipulando, tá? E eu ia correr desse tipo. Tava tentando me destruir, acabar com meus sonhos, pra eu ficar com ele, só com ele, dependendo dele pra tudo, com dinheiro. E ele foi capaz de colocar a câmera no banheiro, lá junto com o Felipe Ascenso. Depois apareceu um casal no aeroporto, sentou do meu lado e começou a dizer tudo que eu fiz quando tava tomando banho. Para dizer, a gente viu você lá. Aí depois eu quis insinuar que era o Felipe Bernardes. Não é. Esse crime o Felipe Bernardes não cometeu. Não foi o Felipe Bernardes que colocou câmera no banheiro lá em Tocantins, porque em Rondônia não foi ele. Se não foi o Felipe Bernardes em Rondônia, foi o Henrique Correia. Porque em Rondônia, o Felipe Bernardes estava na Bahia. E estava nessa época, ele estava até, apareceu ele assim numa foto, ele orando
na Bahia. Não foi o Felipe Bernardes. Mas ele de cristão, ele não tem nada. Então o Felipe Bernardes é maluco, doente. Ele não quer que eu fique com ninguém. Talvez se eu ficar com alguém pobrezinho, ele não liga não. Mas com o Henrique Correia, ele não quer que fique. Não sei se é amigo dele, o Felipe Ascenso. Porque o Felipe Ascenso eu não vou ficar, aquele psicopata. Mas o Henrique Correia, o Felipe Bernardes não quer que eu fique com o Henrique Correia porque ele acha que ele vai perder as vantagens. O Henrique Correia vai parar de exaltar ele vai perder o apoio do Gabriel Grangeiro, do Gran Concurso. Porque exaltam, botam ele lá em cima. Então, ele, por isso, que ele sempre, quando ele não quer que eu fique com eles, tá? Que nenhum dos dois, né? Porque ele gosta de mim. Eu não quero nenhum desses homens mentirosos. O Henrique é mentiroso, que cooperou com toda essa mentira. A mentira também do casamento do Felipe Bernardes com a Mariane Soares. A mentira do... Vocês deram um tiro no pé que vocês botaram o vestido amarelo de Tucano, que eu vi que era mentira. E não tinha aquela foto ali, porque vocês queriam fazer a Ariane Soares ganhar, porque eu tava debochando dela. Aí vocês queriam botar que a Ariane Soares ganhou, tentando me enganar. Só que ninguém me engana. Não estão juntos. Provem. Não estão juntos. Tá? Ela foi comida e depois, quando chegou aqui no Brasil, ela levou um chute na bunda. Porque ela se fez de esposa, mas sexo teve. Tá? Essas mulheres trocam de sexo pra elas é igual trocar de roupa, não importa quem seja. Mas chegou aqui e levou um chute na bunda. Eu debochei, fiz aquele vídeo lá, tá todo dia. Aí eles quiseram botar pra dizer que ela ganhou. Pra ela debochar. Só que não vai adiantar, porque eu sei que não estão juntos. Tá? Então, não me interessa ele, é porque eu quero desmentir mesmo. Eu vou casar com um homem de valores, homem que não minta. Eu não tenho esses valores digníssimos, não, porque eu ainda me irrito com facilidade, como agora. Estou ofendendo todos eles porque fizeram uma coisa no meu rosto. Para cada coisa que fizeram no meu rosto, mais uma ofensa, tá? Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Se fizer coisa no meu rosto, amanhã eu vou falar mais, tá? Amanhã vai ser mais. Então, o Henrique Correia, eu jamais ficaria com você. Sou nojento, asqueroso. Me processe se você quiser, como eu vou fazer com você. Vou processar você e a sua corja, criminosos cibernéticos, tarados, que colocam a câmera no celular, mas isso não vai aparecer. O processo que eu vou tacar nas costas de vocês não vai aparecer na TV, porque vocês têm amigo na TV. Mas nas minhas redes sociais eu vou mostrar sentença. Eu vou botar no meu Instagram. E por causa de vocês eu tô ficando conhecido. Vai chegar a hora que não vai ter que esconder, não vai ter como esconder, e na TV vai ter que aparecer a sentença contra o procurador do Ministério Público. Vai ter que ser noticiado isso em algum lugar, que eu processei o procurador responsável pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E que eu tive eu processei, eu fui na delegacia fazer um BO contra um procurador e um juiz. Vai ter que ser noticiado em algum lugar. E quando eu fizer um cartaz para em frente ao Ministério Público, vai ser pior ainda. Quero ver se não vai ser noticiado. Quero ver se não vai ser noticiado. Tá? Vocês procuraram, eu estava no meu campo, tá? Vocês não eram o suficiente para vocês, eu vim para casa. Então agora eu vou até o fim. Eu quero minha liberdade cibernética. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer para ter minha liberdade cibernética. Tá? Aonde eu for para fazer essa liberdade cibernética, vocês acham que eu estou de brincadeira? Eu não estou de brincadeira. E onde eu vou para ter a minha liberdade cibernética, vai ser noticiado na TV. Isso eu tenho certeza, tá? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então não adianta ficar com essa mentirinha não do Felipe Bernardes, que o Felipe Bernardes tá casado, é tudo mentira. Tudo mentira. Eu sei disso. Não adianta não. Tá? Beijo.